Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A maioria do Supremo Tribunal Federal vota pela restrição ao foro privilegiado para parlamentares. Governo lança a ação para levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas no país. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando sobre a votação no Supremo Tribunal Federal, que retomou hoje o julgamento daquela ação que trata justamente sobre os limites da aplicação ali do foro privilegiado. Já teve uma maioria formada, mas também houve pedida de vista. Quem vai explicar tudo para a gente, como é que ficou esse placar, é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, o julgamento continua, mas a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou a favor da restrição ao foro privilegiado para deputados e senadores. Até o momento, 8 dos 11 ministros da Corte votaram e o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Esse placar pode mudar, Rosiane, até o fim do julgamento. Para a maioria dos ministros, deputados federais e senadores, somente devem responder a processos no STF se o crime tiver sido praticado no exercício do mandato. Os ministros estão analisando um caso que envolve a restrição de foro do atual prefeito de Cabo Frio, no Rio, Marcos da Rocha Mendes. Ele chegou a tomar posse como suplente do deputado cassado Eduardo Cunha, mas renunciou ao mandato parlamentar para assumir a prefeitura. Ele responde a uma ação penal no STF por suposta compra de votos. Mas como assumiu a prefeitura, o processo dele foi remetido para a primeira instância da Justiça Eleitoral. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes a respeito desse julgamento você confere sempre lá, agenciabrasil.abc.com.br. Sobre este assunto, foro privilegiado, você vai lembrar que a gente comentou aqui ontem, eu e Mariana Jungmann, a respeito da votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, do relatório apresentado ali a respeito de uma PEC que também trata do mesmo assunto, essa restrição ao foro privilegiado. No caso da PEC que está em discussão na Câmara, a restrição é maior do que essa que está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal. Eu avisei a vocês que hoje traria uma entrevista que eu fiz com o relator desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do DEM, o deputado Efraim Filho, ele que falou com a gente, falou comigo, gravou. Essa gravação eu fiz por celular, num evento até que a gente estava participando aqui no Palácio do Planalto, onde eu também estou neste momento, e Efraim Filho falou justamente sobre a extensão desta limitação ao foro privilegiado que está sendo tratada nesta PEC, Esta PEC que teve aí o relatório apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado e aprovado, e agora vai para uma comissão especial. E aí ele falou também sobre se há algum tipo de embate sobre o que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal e também na Câmara dos Deputados. Confira então essa entrevista. Nossa editora Michele Canes, ela separou os dois trechos aí quando ele aborda esses dois assuntos. Votação na CCJ. Importantíssima, porque saímos da inércia, a omissão não podia ser a resposta que a Câmara dos Deputados daria essa demanda da sociedade. E esse vazio, ele estava gerando, inclusive, o fator de que outros poderes querendo legislar no nosso lugar. Então, acredito que combater a impunidade e a corrupção é hoje uma demanda da sociedade e fizemos a nossa parte. A extinção do foro privilegiado é o caminho. Agora, uma comissão especial será instalada e, na sequência, a votação em 2 turnos no plenário. Votação no STF. Não são temas que se conflitam. É até bom que, de forma paralela, 2 instâncias comecem a discutir o tema, mas a proposta da Câmara ela é mais ampla que a do Supremo. Enquanto a do Supremo se restringe exclusivamente aos agentes políticos, a da Câmara atinge a extinção do foro para todos os poderes, incluindo o Judiciário, o Legislativo, membros do Ministério Público, tribunais de contas, entre outros. Se é para todos serem iguais perante a lei, não há por que autoridades manterem privilégios.
portanto, a gente lembra também que no caso da avaliação na Comissão de Constituição e Justiça é somente em relação à admissibilidade. Mariana Jungmann até explicou aqui ontem, é só para ver se aquela proposta é constitucional ou não. E aí sim é que passa para uma comissão especial para depois ir para plenário. E como se trata de PEC, precisa de votação em 2 turnos nas 2 casas, então é um processo mais longo. Agora eu vou falar de uma pauta que está ocorrendo neste momento aqui no Palácio do Planalto. O governo lança uma ação para levar internet de alta velocidade para escolas públicas em todo o país. Agora há pouco, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou alguns números e eu vou trazer daqui a pouquinho, mas neste momento quem fala é o presidente da República, Michel Temer. Vamos acompanhar. Eu digo o seguinte, que nossa educação, senhoras e senhores, ela sempre precisa de um salto de qualidade. E passo importante, naturalmente, foi a reforma no ensino médio. Mas precisamos fazer sempre mais e estamos fazendo sempre mais. Eu me recordo que quando o Mendonça me trouxe a hipótese da reforma do ensino médio, foi logo no início do nosso governo, eu ponderei a ele, eu disse, olha, há mais de 20 anos, eu era presidente da Câmara em 1997, já se falava na reforma do ensino médio. 20 anos passados e nós não conseguimos realizá-la. Então vamos encontrar um meio de realizá-la prontamente, ao que Mendonça e eu concordamos que seria por medida provisória. Uma medida provisória que naquela oportunidade recolheu todos os bons dispositivos dos projetos de lei que tramitavam pela Câmara e pelo Senado, e eu me recordo até que na oportunidade houve alguns protestos, né, em escolas, etc., mas ao depois nós realizamos a reforma do ensino médio e o Mendonça sempre diz, olha, hoje mais de 90% de todo o setor educacional aprova, aplaude a reforma do ensino médio. Mas hoje nós estamos mais uma vez, é interessante, eu muitas vezes digo que o nosso governo, a nossa equipe toda, está trazendo o Brasil para o século XXI, porque cronologicamente Olha, portanto, aí já um trecho das declarações do presidente da República, Michel Temer, nesta solenidade que ocorre neste momento aqui no Palácio do Planalto e que é referente à área de educação, ele comemorando aí o sucesso da reforma do ensino médio. Como ele destacou, foi uma medida provisória apresentada, uma das primeiras grandes ações anunciadas pelo governo Michel Temer, né, na gestão Michel Temer, e teve realmente essa resistência no início, mas depois de aprovada a MP e começou aí a implantação, essa aprovação da população, especialmente dos estudantes do ensino médio. Esta solenidade, porém, que está ocorrendo aqui, como eu já adiantei, é referente a escolas públicas receberem aí o sinal de internet com alta velocidade. E aí, em relação a valores, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou agora há pouco que serão 271 milhões de reais em investimento até o ano que vem. E este valor vai servir tanto para aquele trabalho inicial de captação, como também para a capacitação dos atores aí, dos profissionais que vão ajudar a propagar esse uso da internet nas escolas públicas. A proposta é de agora, 2017 até 2018, chegar a 22.400 escolas públicas em todo o país. E aí depois é que se chega até 2022, 2024, aí sim a todas as escolas públicas no país. Nesta primeira meta, que é referente a este ano e o ano de 2018, esse programa visa atender aí 12 milhões e 800 mil alunos, o que, segundo os dados do governo, corresponde a cerca de 40% do total de estudantes das escolas públicas do ensino fundamental e médio. E Mariana Jungmann está acompanhando esta solenidade, acompanhando o discurso do presidente da República, Michel Temer. Se tiver outras informações, ela vai atualizar para a gente daqui a pouquinho. Agora eu volto a conversar com Carolina Pimentel, na Agência Brasil, porque, Carol, você tem uma informação aí sobre o Rio de Janeiro a respeito daquela polêmica que houve sobre a prisão da mulher do ex-governador Sérgio Cabral. Agora ela pode voltar para a prisão de novo. Boa noite. É
É isso, Rosiane, vai voltar sim para a prisão, porque o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, seja transferida para o regime fechado. Atualmente, ela está em recolhimento domiciliar em seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio, por ter filhos menores de idade. A ex-primeira-dama deve ser levada para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, onde está preso o marido, o ex-governador Sérgio Cabral, e outros políticos do Rio, entre eles os também ex-governadores Antony e Rosinha Garotinho. O relator desse processo no TRF2, desembargador Marcelo Granado, considerou que Adriana Anselmo não pensou no bem-estar dos filhos ao cometer atitudes criminosas e por isso pediu a decretação da prisão preventiva dela. A defesa de Adriana Anselmo disse que vai recorrer da decisão. Rosiane. Obrigada. E daqui a pouquinho você vai ter conosco aqui outras informações a respeito de investigações, esses processos que tramitam no Rio de Janeiro, porque a Polícia Federal prendeu o ex-chefe da Casa Civil do governo Cabral, mas é daqui a pouquinho que a gente vai trazer isso e também detalhes a respeito da defesa aí do casal Antony e Rosinha Garotinho, que tenta se livrar da prisão. Agora eu vou falar novamente com Carolina Pimentel, mas é sobre outro assunto. Carol, volta aí para falar comigo, porque agora eu sei que você tem informações boas e na área econômica que dá essa boa notícia para a gente, a inflação, a previsão de inflação com o menor patamar desde 1998. Rosiane, a prévia da inflação oficial em novembro, que é medida pelo IPCA 15, desacelerou ligeiramente, nesse mês de novembro, ao fechar em 0,32%, um resultado 0,02 ponto percentual inferior ao de outubro. Apesar dessa queda nos preços em novembro, a inflação continua sendo pressionada pela alta da tarifa de energia elétrica, o preço do botijão de gás e a alta da gasolina. No ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 2,58%, inferior aos 6,38% do mesmo período de 2016, e esse é o menor acumulado para o mês de novembro desde 1998. Agora eu continuo falando de economia, mas de outra notícia, porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anteciparam saques do PIS/PASEP para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos. Inicialmente, esse grupo só poderia sacar a partir de 14 de dezembro, mas com a antecipação eles já podem sacar o benefício desde hoje. Podem ter acesso ao PIS/PASEP nessa fase, mais de 2 milhões de trabalhadores vão poder aí sacar os recursos. Até o dia 19 de novembro já foram sacados pelo menos R$1 bilhão. Mais informações sobre aí o saque do PIS/PASEP no nosso site agenciabrasil.ebc.com.br. E uma outra notícia, ontem no início do jornal a gente mostrou milhares de prefeitos chegando aí no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Temer. Bem, o presidente recebeu esses prefeitos e anunciou na noite de ontem a liberação de R$2 bilhões ainda em dezembro para os municípios. Agora, em contrapartida, o presidente Temer pediu que os prefeitos se comprometam a trabalhar junto com os parlamentares pela aprovação da reforma da Previdência. Durante o evento, o presidente Michel Temer disse que no próximo ano, se a economia melhorar, mais R$2 bilhões vão ser liberados. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, disse que os prefeitos estão engajados pela aprovação da reforma da Previdência ainda este ano. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que hoje eu já dei boa noite 2 vezes, então daqui a pouquinho qualquer coisa eu te chamo, dou boa noite de novo, hein, Carol? Olha só, agora a gente vai para a redação da TV Brasil em São Paulo. Agora eu converso com Vanessa Casalino, a gente segue falando também aí sobre dinheiro, mas neste caso, agora que a gente vai falar de São Paulo, é a respeito de dívidas que em São Paulo aí a prefeitura tenta receber, e cobrar dos devedores. Explica para a gente, inclusive, um valor altíssimo. Boa noite.
Verdade, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Um relatório da Câmara Municipal de São Paulo concluiu que a prefeitura da maior cidade do país tem 100 bilhões de reais para receber de devedores em impostos e taxas municipais. O documento, de 239 páginas, é o relatório final da chamada CPI dos grandes devedores, encerrada nesta quarta-feira. Segundo a apuração, 1 bilhão e 500 milhões de reais já foram recuperados nas últimas semanas, um valor correspondente a dívidas atrasadas. Mas se descobriu também que a cobrança de parte desses 100 bilhões devidos prescreveu, ou seja, essa parte não poderá mais ser cobrada. De acordo com a CPI, grandes empresas e bancos estão entre os devedores. 25 sugestões para melhorar o trabalho dos fiscais que cobram esses grandes devedores foram encaminhadas pela comissão à Prefeitura. O relatório final será agora encaminhado ao Ministério Público. Foram 9 meses de investigação, Rosiane. Abreu? Tá. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora eu converso com Mariana Jungmann aqui ao meu lado. Ela acabou de chegar aqui, descendo da solenidade aqui no Palácio do Planalto. Mas Mari vai falar sobre um outro assunto, que foi uma decisão hoje do PMDB, da Comissão de Ética do PMDB, pela expulsão da senadora Cátia Abreu. Boa noite, Mari. É isso mesmo, Rosiane. A Comissão de Ética decidiu, então, pela expulsão da senadora Cátia Abreu. A nota do PMDB diz o seguinte, que essa Comissão de Ética acabou por decidir por unanimidade pela expulsão da senadora. O PMDB reforça seu respeito às mais diferentes opiniões, mas não tolerará mais desrespeito e ataques tão sórdidos como aqueles feitos em diversas oportunidades pela senadora. Essas diversas oportunidades a que se refere a nota são, por exemplo, em situações de votações em que o partido orientava que seus filiados deveriam se portar, deveriam votar de determinada forma e a senadora ia, por exemplo, em sentido contrário. Foi o caso da reforma trabalhista, é um exemplo disso. Ela também tem criticado duramente a reforma da Previdência e o governo do presidente Michel Temer, entre outras situações. Então, Cátia Abreu se posicionando diversas vezes, reiteradas vezes, de maneira inversa à orientação do partido em votações. A gente procurou a assessoria da senadora, eles informaram que ela está em viagem internacional e eles ainda não tinham conseguido uma conexão com ela para uma nota, enfim, um posicionamento sobre isso. A gente sabe que Cátia Abreu poderá ainda, Rosiane, recorrer para a Executiva Nacional do PMDB, se quiser tentar reverter essa decisão. Mas, por enquanto, o presidente do partido, o senador Romero Jucá, já informou que vai acatar essa decisão e aí cancelar, então, a filiação dela. Obrigada, Mariana Jungmann. No próximo bloco, outras informações nos corredores do poder. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Como eu prometi no primeiro bloco, a gente traria informações e vai trazer agora diretamente do Rio de Janeiro com Bruno Cruz a respeito das investigações que correm no Rio de Janeiro, denúncias, cada dia um capítulo, hoje com a ação inclusive da Polícia Federal, mas Bruno vai trazer os detalhes para a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Mais prisões no Rio de Janeiro, Rosiane. Hoje foram 5 pessoas presas pela Polícia Federal na Operação Cefini, um desdobramento da Operação Calicut, que investiga casos de corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro. Entre os presos está Regis Fischner, ex-secretário da Casa Civil de Sérgio Cabral, do ex-governador Sérgio Cabral, braço direito dele, tanto que foi nomeado para a Casa Civil, acusado de receber a propina de R$1.600.000 e também de participar de um esquema de corrupção envolvendo precatórios, que são dívidas que devem ser pagas ao Estado. Também foi preso hoje Jorge Sadala, sócio de uma das empresas que administrava o Rio Poupa Tempo, que era um programa do governo do Estado que concentra uma série de serviços públicos, como carteira de identidade, emissão de carteira de identidade, emissão também de carteiras de trabalho aqui no Rio de Janeiro. Além disso, Jorge Sadala também era representante de um banco que fazia empréstimos consignados para servidores. Além deles, Fernando Cavendish também foi ouvido pela Polícia Federal hoje, prestou depoimento na Polícia Federal hoje. Para lembrar, Fernando Cavendish, empresário, fundador da Delta Engenharia, que esteve envolvido em vários escândalos de corrupção, fez muitas obras também durante o governo Cabral. Cavendish está preso desde julho do ano passado, ele cumpre prisão domiciliar. A operação de hoje foi batizada Cefini,
né, na tradução para português, é o fim, numa alusão à chamada farra dos guardanapos, que foi aquele jantar em Paris entre o ex-governador Sérgio Cabral, empresários e ex-secretários, que a foto rodou o mundo aí, eles todos com um guardanapo na cabeça, enfim, fazendo uma festa, e aí se finir seria o fim dessa farra. Falando aí, a gente estava falando do Cavendish, né, em prisão domiciliar. A Adriana Anselmo, hoje o Tribunal Regional Federal da 2ª Região teve uma decisão, 3 desembargadores votaram a favor dela voltar ao regime fechado. Apenas 2 votaram contra. Então, por 3 votos a 2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu que a ex-primeira-dama Adriana Anselmo deve voltar ao regime fechado, deve deixar a prisão domiciliar para voltar ao regime fechado. A defesa de Adriana informou que vai entrar com recurso no STJ. A gente espera, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região disse que o alvará de prisão dela deve ser emitido ainda hoje. Rosiane. Obrigada, Bruno. Agora eu vou voltar a conversar com Mariana Jungmann aqui para atualizar a gente em relação àquela agenda da reforma da Previdência. Você conferiu conosco ontem aqui no jornal, inclusive na hora que o jornal estava começando ali, aquela série de prefeitos vindo aqui ao Palácio do Planalto para falar de reforma da Previdência. A gente falou das reuniões do presidente Temer com governadores, mas aí tinha o jantar também do presidente Temer com a base aliada da Câmara dos Deputados para discutir justamente qual seria esse texto para ir à votação na Câmara dos Deputados. E houve avanço nessas negociações. Mariana Jungmann dá, então, essa atualização para a gente em relação ao que foi discutido e negociado no jantar de ontem, Mari. Chegamos a um texto, né, vamos dizer assim, Rosiane, um texto que é o que deve, então, ser colocado em votação na Câmara. Essa é a ideia, mas a gente lembra que essa votação, inclusive a data para essa votação ainda não está fechada, né? É preciso ter certeza dos 308 votos antes de submeter, mas esse é o texto que então está, vamos dizer assim, pronto para ir à votação, podendo ainda, claro, sofrer novas negociações. Ele prevê a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens para se aposentarem pelo INSS, e aí ficam salvaguardados os professores, que podem se aposentar com 60 anos para ambos os sexos, e os policiais com 55 anos. Além disso, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos, tempo mínimo de contribuição de 15 anos para trabalhadores do serviço privado e 25 anos para os trabalhadores do serviço público, Rosiane. Mas a gente lembra que para se aposentar com salário integral, 40 anos de contribuição é o texto final. E aí, como já se esperava também, todas as modificações que se previa em relação a trabalhadores rurais foram suspensas, e aí fica valendo as regras de hoje para os trabalhadores rurais. Que já era uma promessa que havia do governo quando foram retomadas essas negociações de não alterar, não mexer ali em relação ao trabalho rural. Justamente porque eles são os mais pobres, são os mais vulneráveis, então, para ficarem preservados aí da reforma. Olha, agora a gente vai conversar com Daniele Popov, na redação da TV Brasil, a respeito da sanção da lei de adoção com vetos. Ela vai explicar para a gente aí o que é que foi sancionado e publicado no Diário Oficial. Dani. Oi, Rosiane, boa noite. Foi sancionada e publicada hoje no Diário Oficial da União com vetos a lei que cria novas regras para acelerar adoções no Brasil. Entre os 4 trechos da lei que foram vetados por Michel Temer está o que determinava que recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias seriam cadastrados para adoção. A justificativa para o veto foi de que o prazo estipulado nesse trecho é exíguo e cita que mães que tiverem, por exemplo, depressão pós-parto e ficarem longe do filho podem reivindicar a guarda da criança após um mês. O projeto sancionado hoje altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a consolidação das leis do trabalho CLT. O texto prevê preferência na fila de adoção para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. Também passará a ter prioridade quem quiser adotar adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde. Essa prioridade foi incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro ponto da nova lei altera a consolidação das leis do trabalho e estende à pessoa que adotar uma criança as mesmas garantias trabalhistas dos pais sanguíneos,
como licença maternidade, estabilidade provisória após a adoção e direito de amamentação. O texto também reduz pela metade, de 6 para 3 meses, o período máximo em que a Justiça deve reavaliar a situação da criança que estiver em abrigo, orfanato ou em acolhimento familiar. Rosiane. Dani, eu vou aproveitar para saber contigo também uma outra informação a respeito de uma manifestação feita pela Advocacia Geral da União naqueles casos em que as pessoas se declaram de cor negra quando fazem algum cadastro. Explica para a gente o que é essa manifestação da AGU. Rosiane, essa medida foi tomada pela Advocacia Geral da União após o caso envolvendo um candidato eliminado do concurso para analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em 2015 por não se enquadrar nas características exigidas pelo edital para concorrer pelas cotas. Depois de ter mandado de segurança recusado pelo TJDFT, o candidato recorreu ao STJ para reverter sua eliminação sob o argumento de que o único critério deve ser o da autodeclaração e que sua exclusão foi feita com base em critérios subjetivos da banca. No entanto, o pedido foi contestado pelo Departamento de Serviço Público da Procuradoria-Geral da União. E a AGU lembra que a lei de cotas em concurso prevê que, em caso de declaração falsa, o candidato seja eliminado. No documento, a AGU destaca que a decisão da banca examinadora pelo não enquadramento do candidato como beneficiário das cotas foi unânime e foi inclusive reforçada pela análise de fotos apresentadas pelo autor da ação. O julgamento no STJ foi suspenso após pedido de vista. A AGU defende que a banca responsável pela realização de concurso público confirme a veracidade da declaração de candidato que se diz negro ou pardo na disputa por vagas reservadas a cotistas. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, eu vou ler uma nota aqui agora, já caminhando para o encerramento do jornal hoje, uma nota da presidência da Empresa Brasil de Comunicação, aqui a EBC. O ator Pedro Cardoso expressou-se livremente hoje no programa Sem Censura desta tarde. Esta postura da EBC é o resultado da diretriz jornalística e profissional implementada pela atual direção da Empresa Brasil de Comunicação. Nossa programação é a prova viva e ao vivo de que esta empresa de comunicação pública é plural, é democrática, acolhe a diversidade de opinião e respeita a lei, inclusive o direito de greve. Portanto, essa é a declaração. Boa noite a todos, até amanhã.